Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives sobre oportunidades no Japão. Vamos conversar com vários brasileiros que vieram para cá com várias oportunidades diferentes, seja para estudo, para trabalho e muito mais. O nosso convidado de hoje é o Carlinhos Vilaronga. Eu já começo chamando de Carlinhos, porque até no Instagram já está escrito Carlinhos, onde eu procurei também está Carlinhos, então já me sinto íntimo. Já estamos aqui, Carlinhos. Se Melhores procurar amigos. por Carlos, ninguém vai saber quem é, não. É melhor ficar Carlinhos mesmo. Então, Carlinhos Vilaronga, eu vou te passar a palavra para se apresentar. Antes disso, vou só me apresentar, né? Meu nome é Guilherme Monte, eu sou estudante de arquitetura, faço mestrado aqui na Universidade de Hiroshima, estou no Japão há 1 ano e meio como bolsista do MEXT, e eu vou ser o facilitador da conversa de hoje. Yoroshiku onegaishimasu. E vou Legal. passar a palavra para o Carlinhos. Quem é o Carlinhos? Conta aí pra gente. Bom, vamos lá. Para quem está no Brasil, bom dia. Para quem está no Japão, boa noite. Eu sou um homem branco, magricela. Eu uso cabelo raspado e barba raspada. Estou com um óculos retangular, um fone de ouvido e as minhas costas têm alguns quadrinhos numa parede branca, sendo aqui acolhedor para você que é cego ou que tem baixa visão. Eu tenho 45 anos, sou brasileiro, natural de Salvador, casado com uma neta de japoneses. O meu sobrenome Vilaronga é de origem espanhola, então faz um tempo já que minha família foi para o Brasil. Acho que uma história parecida com a questão dos japoneses indo para o Brasil, né? Mas na minha família não tem ninguém que fale espanhol, tirando eu de xereta que foi estudar porque tive curiosidade. No Brasil, eu me formei em eletroeletrônica, atuei um pouco na área de controle de qualidade de uma empresa de linha branca no Brasil, né, lavadora de roupa, geladeira, essas coisas. E eu tô aqui no Japão desde 2003, né, vai fazer 21 anos agora, no finalzinho de dezembro. E como imigrante, trabalhando, né, como imigrante nas fábricas, trabalhando em operação, numa empresa de logística, e atualmente brincando também com as internets da vida, assim, um panorama bem grande. Sou casado com a Raquel, né, minha esposa, que ela é descendente de japoneses, e eu sou pai do Matheus e do Nicolas, respectivamente 22, e o outro com 9 aninhos. Tem um pouquinho de diferença de um para o outro aí. Muito obrigado. Tá aí. Muito bem apresentado. Um currículo aí que passa por um monte de coisa, né? Se a gente for ver assim, é um panorama bem extenso, é bem amplo as atividades que está envolvido desde que começou no Brasil, né? Enfim, a trabalhar. Eu não posso afirmar com certeza, porque eu não tenho um diagnóstico formal, mas existem vários indícios de que eu tenha transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Né? Como eu não tenho o diagnóstico formal ainda, não vou afirmar que eu tenho, mas existem várias coisas que apontam. Então, uma característica dessa parte da população é algo chamado hiperfoco, que existem períodos da vida onde você se lança em algumas coisas, e em essas algumas coisas já foi teatro, já foi banda, já foi, sei lá, mecânica de automóvel, já foi eletrônica, já colecionei insetos, já, sei lá, colecionei equipamento de percussão, enfim, aí hoje eu tô nos microfones e no podcast, tem um pouquinho a jornada, é um pouco eclética. Mas então, assim, se a gente for pegar desde a tua infância, acho que ainda não tinha essa coisa do TDAH tão difundido como hoje, a coisa da informação, né? Talvez você não tenha acompanhado desde o começo, não estamos falando de um diagnóstico formal aqui, né? Apenas imaginamos que seja, mas isso sempre tá, né? Então, acho que desde criança que tu vê assim um hiperfoco em algumas coisas? Eu sempre fui muito curioso, muito autodidata, ao mesmo tempo com algumas dificuldades com algumas coisas. Por exemplo, para mim, análise gramatical era uma ciência incompreensível. Eu vim entender um pouco a análise gramatical do português há talvez um pouco mais de 5 anos, 6, 7 anos, quando eu fui estudar gramática do japonês. Que aí, estudando
para entender a gramática do japonês, eu fui entender a função das coisas. Ah, isso que faz um advérbio. Já esqueci, mas, né? É isso que faz um advérbio, é isso que é uma... Que para mim eu olhava, parecia uma equação de química. Eu não conseguia entender aquilo na escola. Eu era... Normalmente eu tirava notas muito boas de redação, então essa parte da comunicação, né, não era uma barreira para mim, mas, cara, análise sintática para mim eu era uma negação. Tinha algumas dificuldades, talvez com matérias que eu não me identificava e não curtia muito estudar, não fui um aluno super dotado em nada, consegui me formar, mas um aluno mediano, né? Mas aí, hoje, né, que a gente ouve falar disso, e aí você vai buscar informação, você ouve podcast, você lê livro, você conversa com a psicóloga sobre isso, ou com o psicólogo, e aí, olhando para trás, faz sentido, né, as coisas que eu fiz, mas não dava nome, eu era muito estabanado, sempre falei demais, nunca consegui parar quieto, desde que me conheço por gente esquecendo as coisas, então por isso que eu digo que tem vários indícios na minha história de que eu tenho esse transtorno, mas como eu ainda não passei por todo o processo, né, que você tem que fazer várias entrevistas e tem que ter um esqueminha para você conseguir um laudo, né, como eu não fiz isso eu não afirmo, mas a desconfiança é bem grande, assim, quando a família estuda a respeito também, olha pra minha cara e fala, bicho, é difícil negar. Falta só realmente o diagnóstico, né? Só falta o carimbão. Quando tu conheceu a Raquel, a tua esposa, que é descendente de japoneses, teve alguma coisa vinculada ao Japão, à cultura japonesa, que tu ficou mais interessado? Antes de vir para o Japão, eu falo nessa época quando eu estava no Brasil. Na verdade, depois que a gente namorou e noivou, casou, eu acabei vendo algumas fotos e descobri que ela já tinha ido em festa de aniversário minha lá em casa, entendeu? Acontece que a família da mãe dela, na verdade a família do pai dela tem amizade, alguns membros dessa família têm amizade com a minha mãe. E minha mãe tinha amizade com essa família, e o meu irmão caçula, ele foi numa escola que tinha uma descendente de japonês, que era a professora da pré-escola do meu irmão caçula. Que depois minha mãe foi descobrir... Isso no interior de São Paulo, né? No interior de São Paulo. E aí depois a minha mãe foi descobrir que essa descendente de japoneses, que era professora da pré-escola do meu irmão caçula, era a esposa de um dos membros da família que ela conhecia. Ela não sabia que as duas coisas, tipo, meu irmão estava numa escola e tinha uma descendente de japonês, né? E ela conhecia pessoas da família do pai, só que não sabia. Aí, então, quando se descobriu essa relação de amizade se fortalece, a família da minha esposa vem para o Japão, se eu não me engano, em meados de 94 para 95. Aí vem o pai, vem a mãe, vem o irmão, caçula da minha esposa, vem a minha esposa. E daqui do Japão, a minha sogra mandava fotos e cartas, para quem sabe o que é carta ainda, né? Mandava cartas para o Brasil, com fotos daqui. E aí, quando eles voltaram para o Brasil, eles voltaram na mesma cidade. Não, eles não foram em 90, foi antes, 96, enfim, eles vieram em 90 e qualquer coisa. Talvez acho 94 mesmo, acho que em 96 então, foi que a minha esposa foi para o Brasil. O Japão estava numa situação completamente diferente do que está hoje. Deve ser outro universo, tanto que eu vim pela propaganda desse povo que tinha vindo naquela época, né? Eles vieram com essa mesma ideia, aquele plano do DKSig, né? De vir para cá, trabalhar numa fábrica, dar uma grana e voltar para o Brasil. Acho que o esquema do DKSig deve ter começado ali em 89, né? E meu sogro talvez tenha vindo um pouquinho antes, eu vou chutar aqui, tá? Por volta talvez de 91, 92, minha sogra veio com a família em 94, e eles ficaram, sei lá, uns 2 anos aqui, e voltaram. Quando eles voltam... né? Quando eles voltaram para a mesma cidade, que era a cidade que eu ainda morava, e foram morar a 1 quadra de casa. Nesse momento, eu já era um adolescente, tinha 16 anos, a minha esposa tinha 14 para 15, e aí a minha sogra ia lá na minha casa da minha mãe tomar café à tarde. Aí eu chegava do trabalho, que eu trabalhava e chegava meio cedo, tava uma descendente de japoneses lindérrima na minha casa lá. E aí a paixão acontece, né? E aí toda a história vem namoro, e vem noivado, e vem casamento, vem filho.
né, um pouco dizer assim, que surge o Japão nesse momento, nessa relação, né, tipo, eu não lembrava que havia essa amizade da família antes dessa história, mas depois, cavocando as fotos da família, minha esposa falou, aí ó, eu lá no quintal de casa, meu cunhado, ela em festa de aniversário, é engraçado, assim, eu não tenho essas memórias, né, minha memória é da partir do momento que ela volta com a mãe dela e a família e vão morar, sei lá, uma quadra de casa. E aí, como era amigo, a mãe e a sogra ia tomar café lá em casa direto. Quando eles foram morar a uma quadra da tua casa, eles já tinham vindo para o Japão, já tinham voltado para o Brasil. Então eles estavam com uma bagagem ali da cultura japonesa, ou do que eles viveram aqui. Ah, sim, era aquele mundinho, né? Tinha rádio, na época tinha o MD, que acabou não vingando, né? Uma coleção de MD, o meu cunhado tinha lá na prateleira a coleção dos mangás do Slamdunk que ele ficava lendo, a minha esposa ficava ouvindo música japonesa da época, né? Que eles moraram lá em Osaka, né? Então, assim, tinha... Eu brinco que da minha memória, a casa tinha um cheiro diferente, né? A gente que vem aqui pro Japão percebe que quando você chega aqui, o país tem um cheiro diferente. O plástico, o desodorante, sei lá, a roupa das pessoas, os ambientes cheiram diferente. Foi a primeira coisa que eu senti quando eu desci no aeroporto. Eu fiz assim, nossa, que diferente. A minha esposa, que já tinha morado aqui um tempo, ela falou assim, caramba, quanto tempo que eu não sentia isso, cheiro de japonês. Ela conseguiu lembrar. E para mim foi simplesmente um cheiro que chamou a atenção. Aí eu lembro que eu tenho algumas memórias nesse sentido assim, de que lá tinha um cheiro diferente, porque tinham revistas, tinham mangás, tinha eletrônicos que eles levaram aqui do Japão, tinha a culinária, então a casa da minha sogra tinha um cheiro diferente. Né? Eu falei assim, cara, é diferente, né? E aí, enfim, foi assim que foi a minha relação foi estreitando com o Japão, mais por causa da japonesinha linda pela qual eu apaixonei do que pelo Japão em si, mas o Japão veio por tabela. Então, aconteceu essa paixão, aconteceu esse encontro, e aí daí até tu vir para o Japão, decidir vir para o Japão, como foi esse processo da tua esposa querer voltar e de tu querer vir com ela? Como foi esse processo? Conta pra gente. Eu comecei minha vida profissional, ela também, né, estudando, começando a vida profissional, já então, jovens adultos, e aí o meu sogro e a minha sogra e o meu cunhado voltam pro Japão. Isso em meados de 2000 e qualquer coisinha, começo ali dos anos 2000. E aí eles, cara, vem pra cá, porque tá legal, porque tem oportunidade, porque você vai ganhar bem mais no Brasil, você vai trabalhar, juntar tua grana, viver tua vida, fazer tuas coisas. Aí a gente decidiu, lá, vamos, só que se a gente vai todo mundo. Naquele momento, eu tava com o meu filho mais velho com 1 aninho, né, eu tinha casado há pouco tempo, né, um jovem adulto, aí aprendendo a viver, né, vida de casado, finanças, né, começando a carreira. A gente falou, vamos, a gente é novo mesmo, a gente vai passar um tempinho lá, volta, vai dar tempo de continuar a carreira, vai dar tempo de fazer a faculdade, o filho vai estar pequeno ainda, vai chegar em idade escolar, e a vida que segue, entendeu? A gente vai fazer um pé de meia lá e volta, antes dele começar a escola. Assim, no geral, era mais ou menos isso, a grana do apartamento, a grana da faculdade, dos dois, e... porque como teve a paternidade logo no início da minha vida de jovem adulto, então a gente freou para a faculdade e foi viver casamento e paternidade, né? E aí a gente fala, não, a gente vai juntar essa grana e volta. Os planos eram esses, né? Eram há 20 anos atrás. Essa história é conhecida, né? Que a pessoa vem, aí, não, eu vou voltar. Aí vai ficando. É o famoso vim para ficar 3 anos. Nossa, a gente tem uma outra entrevistada aqui, uma brasileira que mora em Yokohama. Ela tá no Japão, veio com essa mesma ideia e tá aqui há 35 anos. Não voltou mais pro Brasil. Você tá há pouco tempo aqui no Japão, mas esse negócio de, se você vir, né, você mora numa região que não tem tanto brasileiro. Mas se você vier para a região aqui onde eu tô, que é Hamamatsu, que entre Hamamatsu e Toyohashi deve ter por baixo uns 25 mil brasileiros. É muito. Assim, em 2 cidades tem mais de 15 mil brasileiros. Você conversa com muitos. É piada cotidiana. E aí, veio para ficar 3 anos? Foi vir. Aí quando você tá 18, 25, 15, o pessoal ficou, né? Veio para ficar pouquinho e acabou ficando, né? Enfim, faz parte da brincadeira. Um pouco dos detalhes, então. Você não é descendente de japonês, a tua esposa que Nadinha, é?
Então, nada, né? O visto veio como dependente cônjuge dela, né? de descendente, cônjuge descendente. Ela tinha o visto de descendente, então ela vinha liberada, e tu, como esposo, tu conseguia entrar a partir desse vínculo, né? Ela conseguiu para ela e eu não lembro, acho que na época o meu filho, como ela já tinha até morado aqui, os pais estavam aqui, então ela conseguiu, se eu não me engano, tá? Eu não tenho certeza, o de 3 anos logo de começo, aí eu consegui de 1 ano, e a gente foi renovando isso por um tempo, aí depois de, sei lá, quase 10 anos, eu falei, eu vou meter as caras. E a gente foi lá e a gente mesmo se agenciou e a gente deu entrada no processo de visto permanente e cá estamos, né? Eu já não tiro mais visto há uns 10 anos. Nossa! Apenas atualização de documento, né? Mas visto a gente mesmo foi lá e correu atrás. Nossa, conta um pouquinho mais dessa parte do visto permanente. O que precisa, o que é necessário, se foi difícil? Chegou uma época que a minha esposa, ela já falava bem mais, até hoje ela fala muito mais japonês do que eu, né? Eu me viro, né? Fiz aquelas provas de japonês, nível 5, 4, 3, então sou uma pessoa que tem um nível intermediário, com uma leitura limitada, ela já entende bem melhor, lê bem mais, porque ela estudou na escola japonesa um período aqui, então para ela é um pouco mais fácil. Aí chegou um momento aqui no Japão que a gente mesmo começou a ir e tirar o nosso visto. Então a gente aprendeu o processo. Qual era o formulário, quais eram as palavras, qual era o procedimento. Eu vou chutar, eu não vou lembrar, vou imaginar que a gente deve ter feito talvez umas 2 vezes ou 3 vezes o procedimento, porque aí começa... o ano fica diferente, né? Porque um é 1 ano, o outro é 3, aí depois fica... Toda hora você tem que ir lá. E vai por causa do filho, vai por causa da esposa, vai por causa... Quase todo ano você tem que ir lá para tirar de alguém. Então a gente aprendeu o processo com esses, talvez aí uns 3 anos, 4 anos, não sei, fazendo isso. E aí a gente falou, cara, vamos tentar o permanente? Vamos. Aí o que a gente fez? A gente deu entrada no visto normal. Na hora que saiu a documentação, porque eu acredito que deva ter sido algum tipo de conselho que a gente recebeu na época para não tentar o permanente com visto vencendo. Então quando saiu a documentação do visto normal, eu peguei o visto e já perguntei para ele qual que é a papelada do visto permanente. Então, todo o envelopão de documento que eu tinha acabado de levar, que você leva, entrega, eles fazem a revisão, tiram cópias e te devolvem tudo. Então, eu já peguei aquele envelope que eu tinha acabado de receber no balcão, mais os nossos formulários de visto permanente, aí vem mais um punhado de documentos a mais que você tem que colocar. E a gente levou lá logo depois, entendeu? Sei lá, não sei quantas semanas depois, mas eu tinha acabado de pegar o visto, peguei os mesmos papéis e levei de volta. Então, como eles tinham acabado de revisitar os papéis, o procedimento foi super tranquilo, assim. Eu tinha acabado de fazer, então foi bem de boa, assim. Aí saiu para mim, para minha esposa e para o meu filho mais velho. Aí quando nasceu o pequeno, como os 3 já tinham, o dele saiu permanente sem pedir, foi automático. Entendi. É aquele Kikan, o mais velho, o Kikan é esse que morre, né, de 3 anos ou de 1 ano. O meu vai embora. O mais velho, ele nasceu no Brasil, mas aí como a gente conseguiu permanente, ele conseguiu também. E o pequeno, como ele nasceu aqui, filhos de pais que têm permanente, aí eles já cederam o permanente para ele direto, né? Então, é um brasileirinho nascido no Japão. Quais eram, naquela época, eu não sei se é diferente de hoje, né? Talvez, não sei. Mas quais eram os requisitos para você conseguir solicitar esse visto permanente? Você tinha que ter uma certa estadia no Japão comprovada? Tinha que ter trabalhado o que eu lembro, assim, de mais sérios, tinha que ter emprego, moradia, né? Então, tanto que eu tinha que ter uma carta do empregador dizendo que eu tinha trabalho, que eu tinha previsão de trabalho futuro, e qual era o período desse contrato, residência, na época eles não pediam comprovante de imposto pago, agora tem uma lei diferente, se você não tiver o seu imposto municipal pago, eles não te dão visto de 3 anos, nem permanente, eles só dão de 1 ano, até você quitar a dívida. Inclusive, se a pessoa fica inadimplente hoje, se não me engano, corre o risco de perder o permanente. Não tenho certeza, corre o risco. Se a dívida ficar muito grande. Mas o que eu me lembro na época era a questão do empregador e esse comprovante, né, era uma carta que o empregador escreve dizendo quanto tempo eu estou na fábrica e quanto tempo de contrato eu tenho, a residência, e era no mínimo 5 anos, se não me engano, de residência, e eu não lembro se tinha uma relação
com você já ter conseguido tirar visto de 3 anos. Se eu não me engano, tinha alguma coisa relacionada a isso. Por exemplo, se por algum motivo você tivesse conseguido, sei lá, por alguma coisa a imigração achava que você não estava habilitado para tirar um visto de 3 anos. Aí você tirou um, aí tirou um, aí tirou um, aí tirou um, aí tirou um. Se eu não me engano, nessa situação você tentava o permanente e eles não davam. Porque se você não está habilitado nem para tirar um de 3, eles não vão te dar um permanente. Então eu comecei com 1. E eu acho que a minha esposa já começou, se eu não estiver errado, com 3. O meu segundo visto já foi de 3. E a gente renovou algumas vezes para dar o período, acho que era de 5 anos. E aí a gente tentou e a gente mesmo foi, a gente mesmo pagou a taxa, a gente mesmo tirou foto, fez todo o processo. E fica mais barato até, porque você tem que pagar uma consultoria para correr atrás das coisas. A gente conseguiu correr atrás de tudo. Os familiares já tinham aquele Kosek Tohon, né? Que é a árvore genealógica, que é o que costuma dar trabalho, mas a família tinha, porque tinha vários familiares no Japão. Então sempre alguém tinha aquilo e ficava mandando pelo correio de um para o outro para fazer a documentação. E aí a gente conseguiu. Felizmente deu tudo certinho e cá estamos. Teve alguma entrevista, alguma prova ou é documentação mesmo? Não teve. Eu tive essa questão de documentação, prova, essa coisa mais de pegar no pé assim, foi quando eu estava lá no Brasil tentando vir. Que aí teve entrevista, a gente teve que levar um álbum de foto com todas as datas para provar de que o casamento não era arranjado, para provar que o casamento não era fake. Aí tinha que mostrar foto de namoro, foto de noivado, foto de casamento, mostrar as datas, tinha que escrever a história, uma carta a ela, uma carta a eu. Aí teve todo esse processo, né? Porque não sei como é que tá agora. Na época, como o Japão estava muito bom, estava rolando casamento por contrato. Então a pessoa casava e aí falou, eu vou te dar o visto e todo mês você vai me dar 50 conto. Aí a pessoa vinha com um casamento fake, chegava aqui ou vivia na mesma casa, ou cada um ia cuidar da sua vida, só que a pessoa que cedeu o visto tinha uma pensão mensal, entendeu? Que aí se a pessoa não cumprisse, a pessoa ia lá pedir o divórcio e a pessoa perdia o visto. Então, e aí descobriram que estava tendo esse tipo de acordo entre estrangeiros, né? E aí começaram, pelo menos no Brasil, pegaram bastante no meu pé, e foi essa narrativa que me contaram, porque eles chegaram a identificar casos de casamento arranjado, que não eram casamentos de verdade, apenas para vender o visto, né? Quase, ainda que não era obrigado, mas era... não sei, não dá para dizer que é ilegal porque você veio casado, né? Mas moralmente questionável. Que eles estavam procurando, assim, a pessoa vir e ficar, e realmente vir para o Japão como casal, enfim, já ficar de vez. Entendi, ótimo. Tá, vamos puxar um pouquinho então, quando tu chegou para a tua parte profissional, né? O teu trabalho e o da tua esposa, vocês vieram, acho que tu falou que não veio direto para Hamamatsu, né? Passou por alguns lugares antes de se fixar em Hamamatsu. Na verdade, é a cidade do lado, a gente chegou aqui na cidade do lado, que é Toyohashi, que eu moro bem na divisa, né? Na última cidade antes de chegar na província de Aichi. Eu moro na província de Shizuoka, na divisa. Para quem está no Brasil, Shizuoka é onde fica o Monte Fuji, né? E também Hamamatsu, que é a cidade onde eu estou praticamente dentro da grande Hamamatsu, é a cidade que o Comitê Paralímpico veio fazer a aclimatação quando teve as Olimpíadas no Japão, acho que foi 2020 mais um, né, que acho que ficou o nome da Olimpíada. Ou 2022 mais um, não lembro direito, mas acho que foi 2020 mais um. 2020, isso. Ficou 2020 mais um, né, porque atrasou um ano por conta da pandemia, né. Mas eu moro aqui, aí antes a gente morou talvez quase 2 anos em Toyohashi, que é a cidade do lado, e a gente mudou para Shizuoka para ficar mais perto do trabalho, que a gente vinha de lá para cá. Aí é um trajeto relativamente curto, deve dar uns 25, 30 quilômetros, só que tem bastante trânsito, porque tem muita fábrica aqui na cidade. Então a via, ela, sei lá, você perde às vezes 1 hora e pouco para fazer um trajeto minúsculo, sendo que você pode morar perto, mas como a minha cidade agora é pequena, é uma cidade de 60 mil habitantes. Então eu moro numa região que para mim chegar onde tem o mercado é uns 10 a 15 minutos de carro. Se for a pé, dá uns 50 minutos. Assim, tem lojas de conveniência e tal, mas mesmo que você vai numa farmácia, que é praticamente um mercadinho aqui no Japão, né?
você vai andar uns 10 minutos de carro. Então, o bairro que eu escolhi morar, ele é bem pertinho da escola dos meus filhos, era perto do trabalho que a minha esposa ia, ela ia andando, eu ia andando pro trabalho, tipo, era tudo muito perto, sabe? Tanto que eu vou a pé, eu vou de manhã a pé pro trabalho, demora, sei lá, 20 minutos para me chegar no trabalho, 25, né? De carro dá 3 minutos, então é bem tranquilo. A gente escolheu viver um pouquinho mais longe do mercado e mais perto do trabalho, porque a gente fez o seguinte cálculo: no mercado eu vou uma vez por semana, ou duas, e no trabalho eu tenho que ir todo dia. Então não adianta eu morar do lado do mercado, sendo que eu vou lá 2 vezes e pegar 1 hora de trânsito todo dia para ir, 1 hora para voltar. Pra gente, a gente achou que não valia a pena. Daí a gente se mudou para cá e a gente gostou. É uma cidade pequenininha. Se eu quiser ir para Hamamatsu, que já é uma cidade bem maior, eu vou pegar aí uns 40, 50 minutos de uma rodovia expressa, aí eu já vou estar na cidade, tem shopping, tem estação de Shinkansen, tem... É fácil, não é um negócio assim, que você tem que pegar 5 horas de estrada para achar um caminho para um aeroporto. Não, aqui você vai do lado aqui, pega o ônibus e vai embora. Né, vai para o aeroporto de Nagoya ou vai para o aeroporto de qualquer outra coisa. Então, a gente passou lá em Aichi, né, moramos 1 ano e pouquinho ali, talvez 2, e a gente está aqui, acho que uns 18 anos já aqui em Shizuoka. Já ficou de vez, né? E trabalhando ainda na fábrica, né? Vocês ainda trabalham na fábrica, mas a tua atividade hoje não se limita ao trabalho da fábrica, né? Tem todo um outro universo aí que se abre quando fecha a porta da fábrica, abre aí o mundo da multimídia. Eu queria que tu compartilhasse com a gente o que é esse trabalho e o que tu faz. Muito bem, uma curiosidade, assim, desde que eu tô aqui em Shizuoka, eu tô na mesma fábrica ainda. Então eu tô há 18 anos na mesma fábrica. Hoje o meu status de contrato, ele é chamado de Seishain, que seria o contrato vitalício, igual de japoneses. Então eu tenho todos os benefícios, como seguro de saúde, como no meu caso da empresa que eu trabalho, que é uma empresa grande, né, ela tem aposentadoria programada, tem coisas assim, eu tenho 13º, eu tenho todos esses benefícios que o mercado japonês oferece, que é diferente do contrato de horista do brasileiro normal. Como eu me dediquei um pouquinho a estudar japonês, eu cheguei a um nível suficiente para passar no processo seletivo para funcionário efetivo, que eles chamam, e vitalício, no mesmo processo que os japoneses. Eles facilitaram o processo, o gerente japonês estudou comigo, eu não estudei, tem uma apostilinha que eles têm que estudar para fazer a prova, fazer entrevista com o presidente da empresa, fazer entrevista com a RH, eu fiz todo o processo, só que eles pegaram um pouquinho mais leve comigo, porque tinha eu e mais 1 ou 2 estrangeiros, que eles sabiam que tinha uma comunicação oral razoável, mais limitada, mas que tinha bastante dificuldade com o kanji. Ainda assim, a gente teve que estudar. Sim. Teve coisas que a gente teve que decorar. Tipo, qual é o lema da empresa, o nome do presidente, o nome do gerente, qual é o nome do gerente geral, o ano de fundação, e tudo isso a gente teve que escrever em japonês. Só que o japonês, ele tem que estudar a apostila inteira e se virar para responder as perguntas. Pra gente, eles mostraram a apostila, mas falaram, olha, estuda isso, e meio que apontaram o caminho. A gente só tinha que decorar e conseguir identificar a pergunta na hora que estivesse lá e saber do que estava falando. Então a gente teve que aprender a ler a pergunta para saber qual resposta dentro daquelas folhas que mandaram a gente estudar para conseguir. Enfim, passei, estou há 18 anos lá, e a escolha de ir para essa empresa porque esse trabalho é só de dia. Quando eu trabalhava em Aichi, eu estava numa outra empresa e a gente eu fazia turno alternado e meu filho, como era pequeno, ele veio com 1 ano e pouquinho para cá, devia estar na época com uns 3 anos, a minha esposa trabalhava só de dia para poder dar uma assistência melhor para ele. A questão é que é muito ruim para o casal nessa questão do turno alternado. E aí eu mudei, escolhi trabalhar só de dia. Aí, felizmente, eu consegui passar nesse processo seletivo, que tem benefícios também do ponto de vista de carreira, de financeiro e tal. Mas, assim, é trabalho operacional, né? Então, é aquela mesma coisa todo dia, sempre a mesma rotina, sempre a mesma atividade. E por conta das limitações de japonês, a carreira é uma alternativa com limites. Pelo meu tipo de contrato, eu poderia ser presidente da organização,
e viver a carreira 30 anos depois. Mas eu não tenho japonês para isso, então isso limita para ser um líder, para ser. Eu cheguei a ter uma função de liderança, não um cargo de liderança, mas uma função de liderança numa linha lá com estrangeiros numa época, coisa pequena, mas tive essa experiência, mas limita. Então, por conta do meu perfil pessoal, tava meio ruim, assim, né? Eu tava chegando perto dos 40 anos, isso a história já tinha andado bastante, né? E não foi tão legal, né, ficar ali preso. Mas, um pouquinho antes dessa minha chegada aos 40 anos, eu faço parte de uma comunidade de fé e eu queria estudar sobre a fé. E eles me apoiaram nos estudos. Então, eu fui para um seminário teológico, trabalhando na fábrica e fazendo um semipresencial. Foram 4 anos de estudo. E quando terminou, eu achei por bem devolver para essa comunidade o investimento que eles tinham feito em mim, porque eram amigos que faziam uma vaquinha para me ajudar a pagar a mensalidade do curso. Aí eu pagava uma parte e esses amigos pagavam uma outra parte. E eu falei, cara, beleza, então eu vou devolver para vocês. A gente vai passar um café, comer uns biscoitos e conversar sobre as coisas que eu ouvia no meu curso. E aí não é devolver exatamente o valor financeiro, né? Mas era dar eu conheci, tipo, investiram no meu desenvolvimento humano e eu ainda estava ali, eu vou devolver, né? Esse investimento, no caso, era conhecimento compartilhado. E eu comecei para essa galera mandar um áudio. Eu ia no carro, gravava um áudio no meu telefone, com um fone de ouvido bem vagabundo que eu tinha, dizendo aquilo que a gente ia conversar na semana. Como tinha gente que faltava, porque faz turno alternado, ficava com uma revisão para quem não foi. Falou, a gente vai conversar sobre isso, sobre aquilo, essa palavra difícil que vai aparecer no bate-papo significa isso. Tem esse personagem da história tal que vai aparecer. Esse cara nasceu em tal lugar, ele fez isso, a ideia mais importante dele para esse tema é esse. Tipo, eu dava um panorama histórico, às vezes da discussão filosófica, da discussão religiosa, né, comparação das tradições, né, tem igreja católica, tem igreja evangélica, várias vertentes e tal. Aí a gente ia lá e discutia um tema. Hoje a gente vai discutir sobre o nascimento, hoje a gente vai discutir sobre a escolha dos apóstolos, sei lá, alguma coisa assim. E eu, com esse áudio que eu mandei para eles, eu estava fazendo isso, e aí eu comecei a ficar intrigado, né, por que eu gravo esse áudio para eles, coloco no Drive, mando o link lá no nosso grupo fechado no Facebook, e por que eu consigo ouvir podcast? Né? E aí eu falei, cara, por que o do cara que eu ouço chega no meu telefone e o meu tem que ficar mandando para um por um. Um link, um negócio, não sei o que. Era uma viagem, né? Bem arcaico. E aí que eu fui estudar e descobri o que era o tal do sistema de entrega chamado podcasting, porque hoje a gente chama, é igual Bombril, né? Bombril é uma marca de um negócio que a gente tem a palha de aço. A gente tem uma caneta esferográfica que a gente chama de Bic. Não interessa que marca que é. Eu quero aquela caneta Bic ali. Qualquer marca, mas a gente chama de Bic. Então, hoje a gente deu o nome do sistema de entrega para a própria mídia. Mas, na verdade, o podcasting é o sistema de entrega que simula o broadcasting do rádio, mandando um programa de áudio para o iPod. Que se ouvia podcast no iPod, por isso que chama podcasting, que essa palavra tá completando 20 anos agora, porque em 2003 a tecnologia que permitiu entregar áudio, ela é uma adaptação, uma evolução da ferramenta do blog, quando você assinava blog. Nossa, esse código ele só levava texto. E aí um VJ da MTV conversou com o cara lá e falou, cara, adapta para esse negócio entregar áudio também. E o cara mudou o código e aí nasceu o RSS 2.0 que leva também áudio. E aí a galera começou a postar esses áudio blogging, que era um blog em áudio. E um jornalista do The Guardian, ele fez uma matéria e falou, cara, tá rolando uma parada aí na blogosfera, né, no mundo dos blogs, nos Estados Unidos. Ele falou, cara, tá rolando um negócio aí, como é que isso vai chamar? Vai chamar áudio blogging? Vai chamar, eu acho que ele chamou de guerrilla não sei o quê? Ou será que a gente pode chamar de podcasting?
brincando com a palavra de fazer broadcasting, que é um programa de rádio praticamente, para o iPod. Aconteceu que o cara deixou esse negócio e talvez 1, 2 anos depois, a comunidade de produtores cresceu e a galera falou, cara, que nome que a gente vai dar para isso? Falou, usa o tal do podcasting. E ficou. Então, que na verdade é um verbo, né? O podcasting é podcastear. Eu vou fazer um programa de rádio, praticamente, né? Eu vou fazer um áudio vlog e vou entregar pelo sistema de entrega de podcasting. A questão é que depois no uso acabou ficando, né? No Brasil a gente fala que podcasting é o ato de fazer podcast é a mídia e podcaster é o cara que faz, né? A gente acabou usando, mas é só uma curiosidade. E só resgatando a pergunta que você fez, e aí eu fui, por conta dessa vivência com a minha comunidade, compartilhando lá aquele conhecimento sobre o curso que eles tinham me ajudado a pagar, eu descobri como é que fazia isso. Eu catei todos os áudios que estavam na pasta do Drive e distribuí em formato podcasting. Isso em 2018, mais ou menos. E foi aí que nasce o Carlinhos como um podcaster nesse sentido de ter um conteúdo para distribuir com podcast. Só que eu só falava de espiritualidade e religião. E eu cheguei à conclusão de que a gente poderia conversar no meu programa sobre mais coisas, sobre profissão, sobre ciência, sobre carreira, saúde mental, sobre questões da sociedade que extrapolassem, tem conexão com a vivência da espiritualidade da comunidade, mas que ia além. E nessa época o teu público-alvo já era essa comunidade, né? E continuou sendo essa comunidade. Era para eles. Acontecia de uma pessoa da igreja vizinha ficar sabendo, de alguém mandar para um parente, mas assim, era um grupo de 10 ouvintes, era para eles, entendeu? Só que assim, eu sempre gostei de computador, essas coisas, não sou nenhum hacker, nada assim, eu sou usuário, né? Não sou programador, não sei montar computador, nada, sou usuário. Mas eu gostava de eletrônico, de ligar equipamento para tocar violão, para tocar na banda quando eu era adolescente, sei lá. Então tinha uma certa familiaridade com esse negócio de fio, de conectar, de saber o que é som, e aprendi a editar de maneira muito básica, mas aprendi e comecei a fazer essas entrevistas. Essas entrevistas acabaram me levando com contato com o Instituto Maria da Penha, porque uma das pessoas que eu entrevistei me apresentou para vice-presidente do Instituto, que já estava, ela é uma senhora já, e ela tinha ouvido falar desse negócio que parecia programa de rádio e que a galera chamava de podcast. E ela falou, cara, tem alguém que faz isso? E aí a moça indicou o meu número de telefone para ela. E até foi engraçado esse contato, porque no Japão, o DDI, né, que é a descagem direta internacional, é 81, mais 81. E essa senhora, que é a professora Regina, ela mora em Recife, que no Brasil, DDD 81. E a gente passou meses conversando, ali, né? E ela achando que eu tava ali em Recife. E aí, quando ela chegou assim, cara, legal, então a gente, vamos fazer essa parceria, você ajuda? A gente falou, não, ajudo, não tem problema. Aí vem aqui, ou eu vou aí. Se quiser vir pra cá, vem, é meio longe, mas... E aí que ela viu que a questão... não, a moça que tinha passado meu telefone comentou, falou, eu conheço um cara lá do Japão. Mas eu acho que ela ouviu essa expressão, igual a gente dizia no Brasil, falou, essa pessoa é lá das Conchinchina, sabe? É lá de longe. E ela levou na brincadeira, e quando ela viu o número, falou, a outra só tava tirando onda com a minha cara, porque na verdade o cara é daqui. Mas essa amizade com o Instituto Maria da Penha funcionou. É um trabalho relacionado a direitos humanos, questões de gênero. Eu não sou pesquisador da temática, eu só fui um facilitador da parte técnica. A gente lançou em novembro de 2019 e até hoje é publicado. Eu continuo sendo o facilitador técnico, eu continuo fazendo edição, as artes, eu continuo fazendo a publicação do áudio. Hoje a equipe cresceu. Como é o nome desse projeto? Chama PAMITE. PAMITE. Okay. Porque é Pátria, Minerva e acho que Maria Tereza. A logo do podcast é uma mariposa. Na verdade, são 3 mariposas. É porque tem uma história que são as irmãs Mirabal, que eu não lembro, se não me engano, elas são da Colômbia, se eu não estiver errado. Foram mulheres que, sabe quando as mulheres vão lá e não, a gente vai trabalhar, a gente quer direito, não sei o que, e botar, se eu não me engano, botaram fogo na fábrica com as funcionárias dentro. E elas estavam lá. E elas eram as pessoas que estavam batalhando ali pelo negócio, são as 3 irmãs.
as Irmãs Mirabal, e elas são conhecidas, né, em espanhol como Las Mariposas. Aí a gente deixou, né, por conselho da professora Regina, que foi a criadora do projeto PAMIT, ela fez esse acróstico, né, com algumas sílabas do nome, né, PAMIT, e aí acabou ficando, né, uma mariposinha lilás, que lilás é a cor, né, do agosto lilás, da violência, a cor do Instituto, e acabou ficando uma mariposinha. Hoje são 3, a professora Regina, ela continua sendo a diretora do projeto, eu, facilitador técnico, aí tem a Patrícia Garcia, a Sheila Guirello e a Catarina Souza, são 2 advogadas e uma assistente, não, uma economista, uma advogada e uma assistente social, se não estiver errado. Então elas são pesquisadoras do tema, e aí eventualmente eu entro para fazer a função de orelha, né, que é para ouvir e representar a audiência que não conhece a parte técnica do conteúdo para fazer perguntas mais pé no chão, né, porque elas são pesquisadoras, leem muito, então às vezes o diálogo faz sentido para elas e para a gente que está ouvindo não faz tanto. Para não ficar aquele linguajar muito técnico, né, trazer um pouquinho mais para o geral. Fora esse projeto do PAMIT, tem algum outro que tu trabalha? Tem algum outro que tu está tocando? Tem sim, porque assim, com a chegada do PAMIT, eu tinha o meu podcast pessoal sobre espiritualidade, e aí, ainda que como voluntário, mas eu me tornei um prestador de serviço. E eu acabei conhecendo, eu cheguei a ajudar outros projetos, por exemplo, né, uma equipe de pesquisa de democracia da Universidade Católica de Pernambuco, uma galera que pesquisa segurança pública e direitos humanos da Universidade de Pernambuco, eu ajudei eles a lançar o podcast também, eu comecei a prestar serviço. Aí nasce a minha empresa, que é a Nabecast, que Nabe é uma sopa japonesa, né, um ensopado, e aí fiquei como Nabecast, né, o nome da empresa, Nabecast Podcasts e Multimídia, e aí eu coloquei esse nome fantasia, vamos dizer assim, né, registrei como MEI aqui no Japão, para prestar serviço para esses freelas que apareciam. Aí, com o tempo, eu entendi que aquele podcast de espiritualidade, ele tinha cumprido o papel dele, então eu descontinuei, e eu comecei um projeto que era uma live no Facebook, e depois virou um podcast, que chama Motiori, que em português seria Junta Pratos, né, cada um traz um pouquinho para um momento de partilha ali online, que meu podcast online não é aqueles com mesa, né, e como eu estava fundando a minha empresa e eu queria me posicionar no mercado como alguém que... Eu queria sinalizar para o mercado que eu sabia o que eu estava fazendo. Então, além desse... técnica, né? Então, além desse programa Motiori, que tinha uma vertente ali mais de entrega para a sociedade, vamos conversar de coisas importantes para a sociedade, né? Eu lancei o Você Também Pode, que é eu posso fazer podcast, e se você gostar dessa mídia e quiser começar, você também pode. Aí ele é mais técnico, eu comecei sozinho, eu falando sobre o processo de produção da mídia, e hoje eu faço entrevistas mensais. Uma vez por mês eu chamo alguém do mercado de podcast para conversar, e agora eu estou expandindo, conversando com gente do áudio do cinema, conversando com gente de marketing digital, porque a mídia podcast conversa muito com... você pode começar como um hobby em podcast e terminar como captura de áudio de cinema. Você pode terminar como uma pessoa de Foley, porque de repente você gostou do fazer áudio e você descobre que existe um mercado que você pode se especializar em captação de áudio, ou em mixagem, ou em masterização, ou em fazer efeitos, ou trabalhar numa produtora que faz filmes independentes. Você acaba caindo no cinema, ou no audiodrama, dependendo do tipo de editor que você é. Eu sou um editor de diálogo, mas tem gente que prefere o audiodrama. A pessoa pega aqueles bancos de efeito sonoro com milhões de som e cria uma jornada nas estrelas em podcasts. São tipos de profissionais diferentes que o cara que começou com um hobby pode encontrar. Então você também pode para conversar com essas pessoas. Então hoje essa é a minha vivência. Que tu entrevista, elas são japonesas, ou elas são do Japão, elas são do Brasil? Como eu não tenho essa limitação geográfica, meu podcast ele nunca foi presencial. Agora que eu tenho recebido convites e contratos e indo pro presencial prestar serviço. Eu monto o estúdio no evento e faço a gravação para a empresa que me contrata. Né? Às vezes eu modero, às vezes eu só gravo. E quando eu vou em evento, eventualmente eu levo o meu equipamento para gravar o meu conteúdo pessoal. Mas o meu conteúdo sempre foi online.
Então, eu nunca tive essa limitação geográfica de levar a pessoa na mesa. Então, eu sempre conversei com gente do mundo inteiro. No geral, como o meu programa é em português, eu costumo ficar muito, às vezes, um brasileiro que está na Europa, um brasileiro que está nos Estados Unidos, mas a grande maioria brasileiros que estão no Brasil. Mesmo porque eu não sou o único produtor de podcast no Japão. Tem vários. A comunidade deve ter, eu vou chutar aqui, talvez uns 20 podcasts ativos. Nossa. E muitos deles são da geração videocast, da geração do podcast na mesa. Então, essa galera já está falando, eles já estão falando com as personalidades da comunidade. Então, para mim, eu não acho interessante repetir convidados, se eu tenho esse diferencial de falar com uma pessoa da Irlanda, se eu quiser. É só chamar. Né, então, eu dou esse espaço, né, vamos dizer assim, eu cedo esse espaço para os outros podcasts da comunidade que querem conversar com a galera daqui, os empreendedores, os artistas, ainda que quando eu vou no evento eu converso com essa galera. Mas o meu podcast, ele é temático. Né, por exemplo, eu não vou chamar você porque você é você e você é famoso. Ah, mas ele é famoso. Não. Será que a gente tem um tema para conversar? Se esse tema que eu quero conversar, você consegue agregar, você virá, não porque você é famoso, mas porque você pode agregar. Porque eu trago muita gente para o meu podcast que não é famoso. A pessoa é um pesquisador de uma faculdade lá, não sei de onde, lá que ninguém sabe que o cara existe, ou que a mulher... Mas ela tem muito a dizer. Porque um podcast é temático, o meu foco não é em personalidade, né? Então, é uma escolha minha, né? O meu foco é o áudio, mas eu tive que aprender a me virar, fazer vídeo curto, fazer live pro YouTube também, porque assim, a entrega em si, para mim, o que eu gosto é de entregar o áudio. Só que hoje a galera quer ver vídeo curto, então eu tive que aprender a me comunicar com a minha comunidade no vídeo curto, fazer a live do bastidor no Instagram, ou no Instagram não, perdão, apesar que agora eu faço no Instagram também ao mesmo tempo, mas eu faço a live dos meus bastidores, por exemplo, do Você Também Pode, vai pro meu LinkedIn, pro YouTube e pro meu Instagram ao mesmo tempo. É uma live cruzada para as 3 mídias. Né? Quando eu tô fazendo o Motiori, vai pro Facebook, YouTube e Instagram. Né? Porque aí no LinkedIn eu me posiciono mais como uma pessoa que é o profissional do áudio, e no Instagram é o cara que produz conteúdo para a comunidade brasileira, que é a mídia que eu me interajo mais com a galera. É um diferencial da onde eu quero me posicionar. Né? Isso que eu ia perguntar, né? O teu público, então, mudou daquelas 10, 20 pessoas que tu tinha no teu primeiro podcast sobre espiritualidade. Hoje já é um público um pouco diferente, né? Mas continua sendo uma comunidade brasileira no Japão. Para quem é que tu entrega? Sim, apesar de eu fazer meu conteúdo em português, eu tenho essa inclinação de coração, essa vocação, sei lá, de querer fazer diferença para quem está perto. Então eu sei que tem gente lá no Brasil que me ouve, mas o Motiori mesmo, quem ouve de curioso, porque eu estou falando da realidade das demandas daqui, dos eventos daqui, dos perrengues com filho aqui. Não é um podcast falando das curiosidades da vivência do brasileiro no Japão para você que está fora do Japão saber como é. Não, eu estou lidando com as demandas da gente aqui. Ah, ficou caro, tá tendo inflação, a gente precisa aposentar. Ah, como é que paga imposto? Sei lá, me surge a ideia de discutir alguma coisa, porque eu estava conversando com um amigo, aquele tema surgiu, é discutido o tema para servir a comunidade que está aqui. Quem está no Brasil e que quer ouvir, é assim que as coisas acontecem lá, mas assim, no meu caso é aqui. Existem podcasts na comunidade que eles são feitos para apresentar a vivência do imigrante brasileiro para quem está fora, não é o meu foco. Mas acaba que apresenta, né? Se uma pessoa estiver no Brasil e tiver curiosidade, ela pode é uma questão assim, essa pessoa não será o meu público-alvo. Lógico que quando eu falo um termo em japonês eu procuro traduzir, porque eu sei que tem gente que ouve, mas é uma questão de saber assim qual é o meu público-alvo, né? Meu público-alvo não é quem tá fora, é quem tá aqui. E é legal. Você também... Isso cria todo um senso de comunidade, né? Eu também, como sou imigrante, estou aqui estudando no Japão, a gente sabe que no começo é toda uma documentação, toda uma papelada, enfim. Então, isso vai acompanhando a gente pro resto da vida, né? Ai, como é que faz esse negócio? Chegou uma carta aqui da prefeitura, não sei o que faz, o que eu faço com isso? Se você não tem alguém para perguntar, assim, porque se você vai perguntar para um japonês, ele não sabe aquilo, tipo, aquilo não chega para ele da mesma forma que chega para a gente, então...
por exemplo, nós somos brasileiros. Acaba, né, criando uma comunidade. Uhum, nós somos brasileiros. Diz pra mim o que você sabe sobre o RNE. Pois é, você sabe de nada. Registro Nacional de Estrangeiro. Como é que que nem eu tenho uma pessoa da comunidade de fé que ela é uma japonesa que cresceu no Brasil, mas ela é japonesa. E ela fala, cara, esse perrengue que você passa aqui de tirar visto é o que eu passo lá, porque lá eu tiro visto. Lá eu tenho que ir na imigração, lá. Eu nunca tinha me ligado, eu falei a verdade, né? Um japonês do Brasil tem que pedir visto, né? A gente esquece que tem japonês que vai para lá e que não é o descendente que já mora lá, né? Mas aí, no meu caso, eu procuro fazer essa questão. E o Você Também Pode, ele começou num primeiro momento como uma vitrine para mim. Eu queria me apresentar para o mercado, comecei a minha empresa em 2019. O Você Também Pode, acho que eu lancei em 2020. Falei, olha, eu vou sinalizar para o mercado que eu sei o que eu estou fazendo, que a pessoa pode confiar o projeto dela para mim, que eu não vou estragar o projeto dela. E depois ele acabou sofrendo uma pequena adaptação, ele mudando de vitrine para ser um trabalho em prol da comunidade brasileira de podcasters, que aí nasce depois um outro projeto, que é o Coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Nesse processo de conversar com gente que fazia podcast, eu encontrei gente que fazia podcast no Japão. E começou uma amizade. Para esse grupo de amigos, a gente deu o nome de Podosfera Nipo Brasileira, e depois a gente meio que formalizou esse grupo como Coletivo Podosfera Nipo Brasileira. A gente se refere à Podosfera Nipo Brasileira com todos os produtores da comunidade, os que a gente conhece, os que a gente não conhece, os que andam perto, os que a gente conversa quase nunca. Esse é o todo, essa atmosfera, né, dessa podosfera de produtores. Mas essa galera que faz a rede acontecer, a gente chama de coletivo, que são os que estão perto e estão dispostos a andar junto porque tem tempo, ou porque está afim, cada um tem o seu perfil de trabalho. O que tem de importante, além da amizade, do incentivo, né, é um encontro de desabafo, é um lugar onde a gente conversa sobre os perrengues da vida, então tem essa parte terapêutica do ser coletivo, né? Mas a gente faz uma vez por ano um evento que a gente denominou Semana Podosfera Nipo Brasileira. Na primeira edição era uma semana onde todo mundo publicou episódios especiais e a gente fez algumas entrevistas. Alguns painéis de discussão, na verdade. Tudo remoto. Esse ano, inclusive, segunda-feira vai acontecer isso, porque dia 21 de outubro de 2004 é a data onde foi publicado o primeiro podcast brasileiro que se tem registro. Então, o termo podcasting, aquele que a gente contou aquela história do cara escrever, o podcasting, o termo ele foi cunhado por um jornalista no The Guardian em fevereiro de 2004. A tecnologia chegou em 2003, o termo foi cunhado em 2004, em 21 de outubro de 2004, o Danilo Medeiros, ele publicou o primeiro episódio do Digital Minds, que é um podcast que não existe mais, mas ele é, pelo registro histórico da internet brasileira, o primeiro áudio distribuído pela ferramenta podcasting do Brasil. Inclusive, na primeira semana Podosfera Nipo Brasileira, a gente conseguiu contato com ele deu uma entrevista pra gente. Ele estava no evento. Yes. Muito legal. Então a gente está mudando o formato, a cada ano a gente adapta, porque um ano teve pandemia, no outro ano tem crise, agora todo mundo trabalhando, os filhos cresceram, teve gente que casou, gente que teve filho, então essa comunidade de podcast ela muda e o formato ela vai mudando um pouco também. Esse ano é uma conferência internacional, então a gente vai ter lives de segunda até sábado. Segunda-feira a gente vai ter o Léo Lopes, que é um empresário e editor de podcasts, ele é radialista também, locutor, e ele é, além do fundador da Radiofobia e o diretor do Pod Notícias, que é um canal especializado em notícias sobre podcast, ele é o editor do Nerdcast, que o Nerdcast é o primeiro podcast brasileiro a alcançar 1 bilhão de downloads. Não é nem milhão, é 1 bilhão. Não é um negócio absurdo de grande. Aí, terça-feira,
A gente vai receber o Sidney Guzman, ele é do Universo HQ, ele é um pesquisador, trabalha na Maurício de Souza, o cara manja muito, assim, de quadrinhos no Brasil, de ilustração, e eles têm um podcast no projeto deles, né, tem o Universo HQ e o podcast Confins do Universo. Então, a gente vai conversar sobre como é o encontro dessas duas mídias, ele sendo o cara da ilustração e dos quadrinhos, como é que o podcast chegou para somar nessa experiência desse mercado e do trabalho deles do site Universo HQ, que não é só ele que toca, né? Tem outras pessoas também. Quarta-feira a gente vai receber o jornalista Maxwell, meu Deus, como é o primeiro nome dele? Roberto, está aqui no documento. Roberto Maxwell, isso, Roberto Maxwell, que ele inclusive ele é sommelier de saquê, é um poço de cultura japonesa. Ele tem uma cara de estrangeiro, mas ele é intérprete, ele fala japonês no nível altíssimo, assim, de ler kanji e tudo, ler poesia, o negócio é nível hard. Mas ele tem um podcast que chama Viajando pelo Japão com Roberto Maxwell. E esse podcast, que ele também é agente de turismo, reconhecido pelo Japão. Então ele leva as pessoas para ter uma experiência gastronômica, ele sendo tanto guia turístico como guia para você ter experiência gastronômica. Ele conversa com as pessoas, traduz, explica o alimento e tal. E o podcast dele tem a cena, né, a cena sonora, porque quando ele está no restaurante, você ouve o restaurante. Quando ele está no parque, você ouve o parque. Então ele tem essas paisagens sonoras que inclui no podcast dele, que é narrativo. Então a gente vai conversar sobre esse processo, como é que ele escolhe o que grava, como é que ele monta a narrativa. Vem cá, porque ele vai quem quiser participar do evento, tem como participar? Tem como conferir a programação? Onde é que pode chegar? Tem tudo, porque é um evento gratuito, feito por voluntários, né, do Coletivo Podosfera Info Brasileira, e a gente vai fazer no YouTube. É uma conferência internacional, mas é feita no YouTube. Então de segunda, qualquer lugar pode participar. Até sábado, 8h30 da noite, de 21 até o 26, são as lives, 21, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Todo dia, uma live de 1h30, com gente do Brasil, Japão e Estados Unidos, né? Por isso é uma conferência internacional, são profissionais do mercado que vão trazer temas diferentes, né? Vai ter paisagem sonora, vai falar sobre quadrinhos, a gente vai falar sobre os 20 anos do podcast. A gente vai falar também sobre pauta e roteiro com o professor Andrioli, que ele é coordenador de um projeto de pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, um projeto de pesquisa em podcast narrativo. Sexta-feira a gente vai receber a galera da Base Marketing, é uma agência, eles vão falar sobre crescimento orgânico nas redes sociais. Será que ainda dá para fazer? Não dá? E se der, como é que a gente pode fazer para tentar crescer de maneira orgânica, sem precisar fazer impulsionamento? Será que precisa viralizar? É uma pergunta também. Tem muita gente que fala que não é bom viralizar. Porque quando você viraliza, você traz um monte de gente que não entende o teu trabalho. E que depois essas pessoas vão assinar o teu canal e não vão querer assistir nada, porque na verdade se identificaram com aquele vídeo, mas não com o teu conteúdo. Aí o algoritmo vai entender que você é irrelevante e derruba a tua entrega. Nossa, vai ter uma conversa legal, né? Acho que tem muito conteúdo, é uma semana muito cheia, muito densa de coisa. E sábado a gente termina com um tema bem fresco, que é como e quando usar inteligência artificial na produção de podcast, que é um tema que todo mundo está discutindo, polêmica, que vão ser duas pessoas, uma, né, que tem da Estúdio Banca, que ela tem um estúdio físico, e tem o Gabriel Tuller, que ele leva o estúdio para o cliente. Então, eu sou empresário, quero gravar um podcast. Ele leva tudo, ele leva a câmera, leva a iluminação, leva o estúdio, monta para a pessoa, grava, edita e entrega. E no caso da Luciana Onken, ela tem o estúdio físico e as pessoas vão lá gravar. Então, são duas experiências diferentes e eles vão passar esse olhar deles sobre esse tema. A gente termina no domingo de manhã. Esse vai ser um encontro aí só por convite, que é mais para a comunidade mesmo, de produtores, a galera que está ali engajada, patrocinadores, esse tipo de coisa, que vai ser uma mentoria com a Ana Xavier, que é uma portuguesa que mora nos Estados Unidos, e ela é especialista em crescimento estratégico de podcast, tipo fazer plano de negócio para podcasting, e ela vai dar uma mentoria, é um café da manhã, que a gente chama de pod-café, pod-podcast, né, pod-café, são 2 horas com um profissional que a gente admira, para ter um encontro informal. Então é um bate-papo ali. E aí essa é a programação, para quem tiver curiosidade, @podnipobr,
pod de P-O-D mudo, né? De podcast. Então é Podosfera Nipo Brasileira, Pod Nipo BR. E lá, inclusive eu subi hoje a programação completa, vai ter uma preguicinha, um vídeo de uma preguicinha foférrima que eu acabei de postar, porque uma das cofundadoras do coletivo, ela é também designer, e ela criou uma preguicinha pra gente, que é a nossa mascotinha. Ela é uma preguiça brasileira, né, um animal, né, tradicional brasileiro, lá da América do Sul, mas especificamente uma raça, né, um tipo, sei lá como é que pode falar isso, uma espécie brasileira, e ele tá com uma roupinha japonesa, só que essa roupinha japonesa é verde e amarela, então fazendo referências, e ela tá ouvindo o podcast. Ela tá com um fone de ouvido e um playerzinho na mão. Então, Nipo, mas é BR, né? É Nipo, mas é BR. E aí ficou um pouquinho disso, então esse é um pouco da minha jornada, né? Sou marido, eu sou pai, sou um cara aí que caminha, né, com uma galera que acredita que Jesus tem relevância para o nosso dia a dia ainda, sou voluntário no Instituto Maria da Penha, sou um pequeno empreendedor em comunicação digital, fazendo o meu conteúdo pessoal e freelas em podcasting, e também sendo aí um dos pilares do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, um dos coordenadores gerais, e nesse ano, né, membro aí do comitê da Semana Podosfera Nipo Brasileira 2024. E esse sou eu, gosto de violão, tenho carrom em casa, tenho violãozinho, já toquei cavaquinho, já tive banda de pagode, já tive banda de rock, tem instrumento em casa, agora tem um monte de microfone, um monte de livro, a minha esposa fica doida. Então, aqueles pergaminhos que vai descendo assim, porque já foi no pagode, e vai embora, não para mais. Carlinhos, eu queria te agradecer, primeiro por ter aceitado o convite, segundo por estar aqui compartilhando da tua experiência no Japão, falando um pouquinho de quem tu é e o que tu faz, para talvez com isso a gente conseguir inspirar mais outras pessoas também que querem enfrentar o Japão e vir, né, do Brasil para o Japão e conhecer como é que funciona a vida aqui. Então, nosso papo, infelizmente, já está chegando no fim, é sempre muito rápido. Eu fico passado que toda a vida passa num estalar de dedos. Mas eu acho que foi muito proveitoso. Teria outros temas que a gente podia conversar um montão mais. A gente pode fazer uma segunda, uma terceira live e continuar esse papo. Estou à disposição. Muitíssimo obrigado. Mas por hoje nós ficamos por aqui. Eu vou pedir para todo mundo que estiver assistindo agora que sigam o Carlinhos. O @ do Carlinhos no Instagram é @nabecastjp. @nabecastjp. JP. E para seguir também o Pod Nipo BR, @podnipobr. E tem mais algum outro que tu queira divulgar? Eu acho que esses são os dois. Né? Se você quiser também conhecer o projeto, pamite.imp, de Instituto Maria da Penha, né? pamite.imp. E aí você vai conhecer um pouquinho desse trabalho que eu tenho feito como voluntário lá do Instituto Maria da Penha. O meu conselho para quem está querendo encarar o Japão, é um desafio, né? Choque cultural sempre é difícil. Eu estou aqui há 20 anos, ainda tem coisa que eu fico olhando os japoneses fazer, cara, não dá para entender. Do meu ponto de vista cultural, tá tudo errado, mas eles olham do ponto de vista cultural deles para mim, pensando assim, acham que eu tô todo errado, enfim, é uma questão que não vai passar nunca. Mas, se você vier para o Japão, às vezes um hobby ajuda muito. E no caso, muita gente encontra no podcasting esse lugar onde você pode encontrar gente que gosta do que você gosta. Às vezes você vai trabalhar, dependendo do tipo de contrato ou do esquema que você vier aqui para o Japão, você vai ter que trabalhar com uma atividade que você não se identifica, mas é aquilo que está dando sustento para você, e aí você consegue fazer, de repente, um podcast, onde você vai falar de música, se você gosta disso, onde você vai falar de skate, onde você vai falar de estamparia ou de pescaria, não sei. Você vai encontrar a tua tribo, e isso vai fazer muito bem emocionalmente para você, né? Uma coisa que a gente não conversou aqui, pode ficar para um outro momento, né? Esse carinho que eu tenho pelo tema de saúde mental, de estar bem. Então, para mim, o meu carinho pelo podcast não é tanto pela tecnologia, mas é eu ver o quanto a relação com essa mídia fez bem para mim e faz bem para os meus amigos que fazem isso por hobby. Então, fica aí o meu conselho final, né? Além de seguir as mídias que foram deixadas aqui na BQSJP, PodNipoBR, pamite.imp. Se você tiver interesse, se aproxima, a galera é muito acolhedora. Se você está aqui no Japão e quiser começar, a galera ajuda. Eu mesmo tenho serviço de consultoria para quem quiser. A gente pode conversar sobre isso, mas assim, de repente a mídia pode ser, mesmo que seja por hobby,
um espaço para você encontrar um lugarzinho gostoso no coração para encarar o cotidiano aqui no Japão quando a coisa aperta. Né? É isso. Então, vamos terminando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou da live, que ouviu também. E, bom, segue também o Japariba para ficar por dentro das novidades. A gente vai trazer sempre pessoas diferentes para bater papos assim, bem diversos, sobre vários assuntos diferentes. E é isso. E lembrem-se que o Japão é possível. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.